Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma receitinha deliciosa de pãozinho de frango cremoso, com queijo. Esse pãozinho de frango fica maravilhoso, com uma massa super fofinha, deliciosa, muito simples e fácil de fazer. A dica da gema de ovo e a dica do orégano são as partes mais importantes. Assista até o final para não perder nenhum detalhe, beleza? Bora pra receita! Na minha bancada, vou começar adicionando 1 kg de farinha de trigo tradicional, sem fermento. Em seguida, vou abrir um espaço no meio da farinha de trigo, para que a gente possa adicionar os outros ingredientes secos. Agora vou acrescentar 20 gramas de fermento biológico seco. Agora 40 gramas de açúcar. E 1 colher rasa de sal. Agora vou misturar todos os ingredientes secos muito bem, para que o sal, o açúcar e o fermento fiquem bem distribuídos pela farinha. Agora, vou abrir novamente um espaço no meio da farinha. Em seguida, vou acrescentar 3 ovos. Aqui estou utilizando ovos desse tamanho médio. Agora, antes de mexer a massa, vou misturar muito bem esses ovos, para que os ovos absorvam mais rápido e fácil na massa. Agora vou acrescentar aos poucos 300 ml de leite. Aqui estou utilizando leite em temperatura ambiente. Agora não tem segredo, pessoal. É mão na massa. Vou continuar mexendo a massa do nosso pãozinho. Vou continuar adicionando aos poucos o restante do leite, até a massa ficar bem densa e pesada. Enquanto vou mexendo a minha massa, eu vou falar um detalhe importante, que sempre vale a pena lembrar. A quantidade de leite pode variar dependendo do tipo e da marca da farinha que você esteja utilizando. Então sempre adicione o leite aos poucos, enquanto você mexe a sua massa, para que você sempre tenha controle sobre a consistência da mistura e não perca o ponto da sua massa. Então, dependendo da sua farinha, será necessário utilizar um pouco mais ou um pouco menos que a quantidade de leite recomendada. Vou adicionar 2 colheres de margarina, e vou sovar essa massa até ela absorver toda a margarina. Não se preocupe, no começo vai parecer que desandou, e que não vai dar certo. Mas é só continuar sovando, que em alguns instantes a massa já terá absorvido toda a margarina. Este é o ponto ideal, quando a sua massa está elástica e bem uniforme. Agora, vou deixar a nossa massa descansando até dobrar de tamanho. Enquanto a nossa massa descansa, vou preparar o recheio do nosso pãozinho. Aqui vou utilizar 1 kg de peito de frango, cozido e desfiado, e um sachê de maionese. Agora vou misturar muito bem, até virar um recheio cremoso e uniforme. Lembrando que você pode substituir a maionese por requeijão, creme de leite, extrato de tomate ou pelo molho de sua preferência. Agora que o nosso recheio já está pronto, eu vou reservá-lo. E agora vamos voltar para a nossa massa. Massa descansada, agora vou apertar levemente para retirar parte do ar que está dentro da massa. No outro lado da bancada vou adicionar um fiozinho de óleo. Você também pode utilizar manteiga ou margarina. Agora vou espalhar bem o óleo sobre a nossa bancada, e vou colocar a nossa massa sobre a bancada untada. Vou começar a esticar a massa dos nossos pãezinhos, usando as mãos. Mas para facilitar, vou abrir a massa com a ajuda desse rolinho de madeira. Vou abrir essa massa por completa, deixando ela bem esticada. Vou deixar a nossa massa com cerca de meio centímetro de espessura, pois a nossa massa ainda vai continuar fermentando, vai continuar crescendo e ganhando volume. Por isso vou deixar ela assim, com essa espessura um pouco mais fininha. Agora vou separar a nossa massa em 3 partes. Vou começar cortando a massa dessa forma, fazendo essas tiras verticais. Cada tira de massa ficou com aproximadamente 15 centímetros de largura. Agora vou adicionar o nosso recheio de frango cremoso sobre a nossa massa. Vou adicionando o recheio no centro da massa, e vou espalhando por toda a extensão da tira. Em seguida vou adicionar uma camada generosa de queijo mussarela ralado sobre o recheio de frango. Agora vou fechar o nosso pãozinho. Vou pegar um lado da massa, e vou colocar sobre o recheio. Em seguida vou puxar o outro lado da massa e vou colocar sobre o outro pedaço. Agora vou recortar os nossos pãezinhos. Vou deixar cada pãozinho com cerca de 7 centímetros de comprimento. Mas lembrando, você pode deixar o seu pãozinho do tamanho e da largura que você desejar. Agora vou organizar todos os nossos pãezinhos em uma forma untada e polvilhada. Detalhe importante, sempre coloque os pãezinhos com a emenda virada para baixo, pois assim você evita que eles abram enquanto estiverem assando. Após concluir essa etapa, vou iniciar uma das partes mais importantes.
vou finalizar os nossos pãezinhos de frango, pincelando gema de ovo por cima de todos os pãezinhos, para que os pãezinhos fiquem bem douradinhos com aquela cara maravilhosa. Agora vou finalizar adicionando bastante orégano sobre os pãezinhos. Em seguida, vou levar os nossos pãezinhos ao forno pré-aquecido. Vou deixar assando a 180 graus, por cerca de 20 minutos ou até dourar. E tá pronto os nossos pãezinhos de frango com queijo. Vejam só, que lindos e maravilhosos ficaram os nossos pãezinhos de frango com queijo. Super douradinhos, brilhosos, com uma massa fofinha, deliciosa, muito simples e fácil de fazer. Você, sua família e seus amigos vão amar essa receitinha deliciosa de pãozinho de frango com queijo. Essa receita é perfeita para lanchinho rápido, chazinho da tarde ou reunião com os amigos. Gostou dessa dica maravilhosa de hoje? Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no grupo da família e dos amigos e me siga para mais receitas. Muito obrigado por assistir. Até a próxima! Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou ensinar a fazer uma receita de panetone de chocolate delicioso. Muito simples e fácil de fazer. É uma receita natalina maravilhosa, e que vai fazer toda a diferença na sua mesa de Natal, deixando a sua ceia ainda mais decorada e trazendo aquele toque especial. Você, sua família e seus amigos vão amar essa receita de panetone de chocolate. É de suma importância que você assista o vídeo até o final, para não perder nenhum detalhe importante. Combinado? Então já deixa o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos especiais de Natal. Beleza? Bora pra receita! Nesse bowl, eu vou adicionar 20 gramas de fermento biológico seco, 200 ml de leite morno e 2 colheres de sopa de açúcar. Agora, pessoal, vou mexer essa mistura muito bem, até o açúcar dissolver e o fermento hidratar. Em seguida, enquanto mexo, vou adicionar aos poucos 200 gramas de farinha de trigo tradicional sem fermento. Vou continuar mexendo e adicionando o restante da farinha, até formar essa pastinha. Agora vou tampar e deixar descansando por cerca de 30 minutos. Agora na minha bancada, vou adicionar 1 kg de farinha de trigo tradicional sem fermento. Vou abrir um espaço no meio da nossa farinha de trigo, e vou acrescentar a esponja, que foi aquela mistura que nós preparamos anteriormente. Agora, vou mexer a farinha de trigo e a esponja muito bem, até que fiquem misturados. Em seguida, vou abrir novamente um espaço no meio da nossa farinha de trigo, e vou adicionar 4 ovos. Aqui estou utilizando ovos de tamanho médio. Em seguida, vou misturar esses ovos muito bem, para que os ovos se misturem com mais facilidade na massa. Após misturar os ovos, vou adicionar aos poucos 200 ml de leite e 200 gramas de açúcar. Agora vou mexer rapidinho para já dar uma dissolvida no açúcar. E em seguida vou acrescentar 2 colheres de essência de panetone. Mas você pode utilizar raspas de limão e com laranja. O resultado também será muito bom. Agora, pessoal, não tem segredo. É só continuar mexendo a massa dos panetones e, se necessário, também adicionando aos poucos o restante do leite, até que a massa chegue nesse ponto mais denso e pesado. Em seguida, vou abrir a massa dos nossos panetones e vou acrescentar 3 colheres de margarina. Em seguida, vou espalhar a margarina sobre a nossa massa e vou sovar a massa dos nossos panetones, até que a massa absorva toda a margarina. No início vai parecer que a massa desandou e que não vai dar certo, mas é só continuar sovando a massa, até ela chegar a esse ponto mais elástico, mais leve e macia. Este é o ponto ideal para sua massa. Agora, vou colocar a nossa massa em uma vasilha untada. Vou tampar e vou deixar descansando até dobrar de tamanho. Agora, vou pressionar levemente a massa dos nossos panetones, para retirar parte do ar que está dentro da massa. Em seguida, vou levar a massa dos nossos panetones para a bancada untada, e vou abrir a nossa massa com as mãos mesmo. Agora vou esticar a massa com a ajuda desse rolinho de madeira. Vou abrir a massa por completo, deixando ela nesse formato quadrado. Em seguida, vou adicionar 250 gramas de gotas de chocolate. Vou espalhar bem as gotas de chocolate por toda a extensão da massa. Em seguida, vou enrolar a nossa massa, deixando ela com esse formato de rolo.
Agora vou fazer esse formato de caracol. Isso serve para distribuir o recheio por toda a massa de maneira mais uniforme. Agora vou misturar levemente a nossa massa por mais um tempinho, até as gotinhas ficarem mais aparentes na superfície da massa. Este é o ponto ideal. Agora vou dividir a massa dos nossos panetones em 4 partes. Em seguida, vou colocar pedaços de massa dentro das forminhas para panetone. Aqui estou utilizando forminhas para 500 gramas de mistura. Agora, vou finalizar os nossos panetones acrescentando mais gotas de chocolate por cima de todos eles. Em seguida, vou cobrir os nossos panetones e vou deixar descansando até dobrar de tamanho. Após descansar, vou levar os nossos panetones ao forno pré-aquecido. Vou deixar assando a 180 graus, até dourar. Uma dica importante: após retirar os seus panetones do forno, coloque eles imediatamente sobre uma grelha de fogão, grelha de churrasqueira ou aquelas telas para fritura, para que o ar circule por todos os lados dos nossos panetones, resfriando eles de maneira uniforme, para evitar que os nossos panetones fiquem suados e grudando na forma. E tá pronto os nossos panetones de chocolate. Esse panetone de chocolate é uma receita natalina deliciosa, com uma massa super fofinha, cheirosa, maravilhosa, muito simples e fácil de fazer. Você, sua família e seus amigos vão amar essa receita deliciosa de panetone de chocolate. Essa receitinha fica demais. Seja no café da manhã, chazinho da tarde ou aquele lanchinho rápido. E é claro, ela também não poderá faltar na sua mesa especial de Natal. Gostou dessa dica maravilhosa de hoje? Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no grupo da família e dos amigos e me siga para mais receitas. Muito obrigado por assistir. Até a próxima! Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa receita de pãozinho recheado delicioso, com uma massa super fofinha, deliciosa, muito simples e fácil de fazer. A dica da gema de ovo é uma das partes mais importantes. Assista até o final para não perder nenhum detalhe importante. Beleza? Bora para a receita. Em uma tigela, vou colocar 2 copos de leite. Aqui estou utilizando leite em temperatura ambiente. Em seguida, vou adicionar ao leite 2 ovos grandes. E agora vou acrescentar 20 gramas de fermento biológico seco. Vou mexer tudo, até o ovo dissolver e o fermento hidratar. Agora vou adicionar 4 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de sal. Em seguida vou acrescentar aos poucos 1 kg de farinha de trigo tradicional sem fermento. Aqui estou utilizando a farinha de trigo tipo 1. Essa massa não tem segredo, pessoal. Basta continuar mexendo a massa e adicionando a farinha de trigo, até que a massa chegue ao ponto de sova. Um detalhe importante é que o ponto da massa pode variar, dependendo do tipo e da marca da sua farinha de trigo. Por isso recomendo que você sempre tenha um pouquinho a mais de farinha, para você utilizar caso necessário. Chegou nesse ponto mais pesado, é a hora certa de sovar a sua massa. Agora vou levar a massa para a bancada enfarinhada. Vou sovar essa massa por cerca de 10 minutinhos, ou até chegar ao ponto ideal, que é o ponto em que a massa começa a desgrudar das mãos. Tá bem, pessoal? Agora eu vou abrir a massa dessa forma, com as mãos mesmo, e vou adicionar 1 colher de sopa de margarina, mas você também pode utilizar a manteiga. Fica a seu critério. Agora vou voltar a sovar essa massa de novo, até desgrudar das mãos. No começo vai parecer que a massa desandou, que não vai dar certo, mas é só continuar sovando, que ela volta a desgrudar das mãos. Caso ela fique muito mole, eu recomendo que você vá acrescentando levemente alguns pouquinhos de farinha e continue sovando, até que ela volte a desgrudar das mãos. Massa pronta. Agora vou deixar essa massa descansando aqui dentro do recipiente, de 30 a 40 minutos ou até dobrar de tamanho. Agora que a massa do nosso salgado já descansou, vou levar ela para a bancada untada. Pode ser com óleo ou margarina. Agora vamos trabalhar a nossa massa. Para facilitar o trabalho de corte, vou fazer um rolinho com essa massa. E vou recortar essa massa em vários pedaços. Aqui eu recortei com cerca de 70 gramas. Mas o tamanho dos salgados fica a seu critério. Recorte do tamanho que desejar. Agora vamos modelar os nossos salgados.
Na bancada untada, eu vou abrir os pedacinhos de massa com a ajuda de um rolo. Vou deixar a massa com esse formato mais ou menos retangular. Em seguida, com a ajuda de uma espátula, vou fazer alguns recortes ao longo da massa. Desta forma, deixando um espaço ao lado sem cortar. Em seguida, vou acrescentar o recheio do lado da massa que não foi cortado. Você pode utilizar o recheio da sua preferência. Aqui estou utilizando calabresa triturada e queijo. Agora vou fechar a massa. Em seguida, venho enrolando toda a massa, até o final. Após enrolar a massa na outra direção, vou pegar o nosso salgado e vou enrolar em volta dele mesmo, fazendo um formato de caracol. Após enrolar todos os salgados, vou organizar todos em uma forma untada com farinha de trigo e polvilhada com manteiga. Após organizar tudo, vou finalizar os nossos salgados pincelando uma gema de ovo por cima de todos eles. Agora vou levar os nossos salgados ao forno pré-aquecido. Vou deixar assando a 180 graus, de 20 a 25 minutos ou até dourar. E tá pronto! Veja só que lindos e maravilhosos ficaram esses salgados de forno. Eles ficaram super dourados com essas tirinhas crocantes por fora e uma massa super macia e deliciosa. Gente, esses salgados ficaram incríveis. Essa receita de salgado de forno é maravilhosa. Muito simples e fácil de fazer. Você, sua família e seus amigos vão amar essa receita de salgado de forno. Gostou do vídeo de hoje? Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo no grupo da família e dos amigos, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas receitas. Beleza? Muito obrigado por assistir. Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma receitinha de pãozinho de salsicha delicioso. Esse pãozinho de salsicha fica maravilhoso, com uma massa super fofinha, deliciosa, muito simples e fácil de fazer. A dica do corte na massa e a dica da gema de ovo são as partes mais importantes. Assista até o final para não perder nenhum detalhe. Beleza? Bora pra receita. Na minha bancada vou começar adicionando 1 kg de farinha de trigo tradicional, sem fermento. Em seguida, vou abrir um espaço no meio da farinha de trigo, para que a gente possa adicionar os outros ingredientes secos. Agora vou acrescentar 20 gramas de fermento biológico seco. Agora 40 gramas de açúcar. E uma colher rasa de sal. Agora vou misturar todos os ingredientes secos muito bem, para que o sal, o açúcar e o fermento fiquem bem distribuídos pela farinha. Agora, vou abrir novamente um espaço no meio da farinha. Em seguida, vou acrescentar 3 ovos. Aqui estou utilizando ovos desse tamanho médio. Agora, antes de mexer a massa, vou misturar muito bem esses ovos, para que os ovos absorvam mais rápido e fácil na massa. Agora vou acrescentar aos poucos 300 ml de leite. Aqui estou utilizando leite em temperatura ambiente. Agora não tem segredo, pessoal. É mão na massa. Vou continuar mexendo a massa do nosso pãozinho. Vou continuar adicionando aos poucos o restante do leite, até a massa ficar bem densa e pesada. Enquanto vou mexendo a minha massa, eu vou falar um detalhe importante que sempre vale a pena lembrar. A quantidade de leite pode variar dependendo do tipo e da marca da farinha que você esteja utilizando. Então sempre adicione o leite aos poucos, enquanto você mexe a sua massa, para que você sempre tenha controle sobre a consistência da mistura e não perca o ponto da sua massa. Então, dependendo da sua farinha, será necessário utilizar um pouco mais ou um pouco menos que a quantidade de leite recomendada. Vou adicionar 2 colheres de margarina, e vou sovar essa massa até ela absorver toda a margarina. Não se preocupe, no começo vai parecer que desandou, e que não vai dar certo. Mas é só continuar sovando, que em alguns instantes a massa já terá absorvido toda a margarina. Este é o ponto ideal, quando a sua massa está elástica e bem uniforme. Agora, vou deixar a nossa massa descansando até dobrar de tamanho. Massa descansada, agora vou apertar levemente para retirar parte do ar que está dentro da massa. No outro lado da bancada vou adicionar um fiozinho de óleo. Você também pode utilizar manteiga ou margarina. Agora vou espalhar bem o óleo sobre a nossa bancada, e vou colocar a nossa massa sobre a bancada untada. Para facilitar, vou dividir a massa em partes menores. Em seguida, vou pegar pedacinhos de massa com cerca de 70 gramas. Vou fazer esse formato, meio que uma bolinha.
Vou colocar na bancada, e vou esticar essa massa com a ajuda desse rolinho de madeira. Vou abrir a massa até ela ficar com esse formato um pouco retangular. Agora, com esse cortador de massa, vou fazer alguns cortes verticais dentro da massa, sem cortar as duas extremidades. Em seguida, vou pôr uma salsicha em um dos lados da massa. Em seguida, venho enrolando a massa até o final. Agora vou pressionar levemente essa parte da emenda, para que o pãozinho não abra quando crescer. Vou repetir esse processo até finalizar toda a nossa massa. Em seguida, vou organizar todos os nossos pãezinhos em uma forma untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Outro detalhe importante: sempre arrume os seus pãezinhos com a emenda virada para baixo, para evitar que eles se abram enquanto estiverem crescendo. Após arrumar todos os pãezinhos na forma, vou pincelar gema de ovos por cima de todos eles, para que os nossos pãezinhos fiquem super dourados com aquela cor bonita e maravilhosa. Após finalizar esse passo, vou levar os nossos pãezinhos ao forno pré-aquecido. Vou deixar assando a 180 graus, por cerca de 20 minutos ou até dourar. Lembrando que esse tempo pode variar de forno para forno. E tá pronto os nossos pãezinhos de salsicha. Você, sua família e seus amigos vão amar essa receita de pãozinho de salsicha. Gostou do vídeo de hoje? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo no grupo da família e dos amigos, e inscreva-se no canal para não... Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receitinha de pé de moleque delicioso. Muito simples e fácil de fazer. É um docinho típico brasileiro maravilhoso, que leva apenas 3 ingredientes e fica pronto em pouquíssimos minutos. A dica do açúcar e a dica do corte do doce são as partes mais importantes. Assista até o final para não perder nenhum detalhe importante. Beleza? Bora para a receita! Em uma panela vou adicionar aos poucos 2 xícaras de açúcar refinado. Agora vou levar a panela ao fogão, e vou deixar a panela em fogo médio. Assim que o açúcar começar a derreter, vou adicionar mais um pouco de açúcar. Agora vou continuar mexendo levemente, e adicionando aos poucos o restante do açúcar, até formar uma calda marrom e bem uniforme. Este é o ponto ideal. Em seguida, com fogo baixo, vou adicionar uma colher de sopa de manteiga. Vou mexer a calda muito bem, até o caramelo absorver toda a manteiga. Agora vou adicionar 300 gramas de amendoim sem cascas. Vou mexer muito bem, até que o caramelo envolva todo o amendoim. Este é o ponto ideal. Agora, com cuidado, enquanto a mistura estiver quente, adicione a mistura em uma forma untada com manteiga ou margarina. Em seguida, espalhe a mistura na forma. Deixe da espessura que desejar. Em seguida, para facilitar, recorte o doce enquanto estiver morno. Vou começar fazendo alguns cortes verticais, em seguida vou fazer cortes horizontais. Lembrando que você pode recortar do tamanho e do formato da sua preferência. Aqui eu vou deixar com esse formato quadradinho. Agora, organize todos os seus pés de moleque em um prato ou no recipiente da sua preferência. E tá pronto! Vejam só que lindos e maravilhosos ficaram os nossos pés de moleque. É uma receitinha típica deliciosa, muito simples e fácil de fazer. Você, sua família e seus amigos vão amar essa receitinha de pé de moleque. Gostou do vídeo de hoje? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo no grupo da família e dos amigos, e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? Muito obrigado por assistir. Até a próxima!